Fala aí, goleiros, beleza? É um vídeo diferente. Eu resolvi fazer um vídeo desse pra gente comentar um pouco o que aconteceu no fim de semana aí no futebol brasileiro, que foi o caso lá do Sidão. Eu ia fazer esse vídeo logo depois do jogo, mas eu tinha uns problemas de saúde aí, peguei uma febre muito grande, uma febre forte aí que deu uma reação daquela vacina. Tomei a vacina aí pra febre amarela e me deu reação. E eu também tava com a coxa machucada, tive uma lesão na coxa no domingo, né, ontem, né? Eu nem editei o vídeo de domingo ainda. Eu vou fazê-lo. Mas é por isso que eu não fiz o vídeo ontem. Tá? Todo mundo sabe aí o que aconteceu com a situação constrangedora do Sidão, tá todo mundo dando opinião. Que ele foi eleito o craque da rodada numa trollagem da internet. Que a galera fez com o Sidão. Por exemplo, a galera dos Desimpedidos no Twitter fez uma campanha antes do jogo, durante o jogo, pra elegerem o Sidão como craque da torcida, mas depois que viu que deram ruim, apagaram. Eu recebi no grupo de WhatsApp também um print da tela do Globoesporte.com, eu votei no Sidão como melhor em campo. Eu até repassei em grupos de amigos aí no WhatsApp, coloquei no meu stories do Instagram, mas depois eu apaguei porque realmente foi uma situação constrangedora. Não há problema em você, por exemplo, que cai no primeiro ponto. Não há problema, eu acho que a gente tem que fazer zoeira tudo, mas assim, se você fez uma merda, se você errou, você tem que chegar e pedir desculpas, né? Você tem que chegar e falar, puta, errei, não vou fazer isso. Cara, deixa pra lá, apaga isso aí e tal. Esse é o primeiro ponto. Então muita gente vai no calor da internet e vai no calor da emoção e compartilha na zoeira, mas depois dá ruim. Isso acontece, tá? Mas eu queria pegar num ponto diferente, que é na questão da preparação mental que você tem que ter para jogar bola. Por exemplo, jogar futebol, praticar um esporte. Quando você joga uma coisa é você jogar no rachão dos seus amigos, outra coisa é você jogar num time, ou profissionalmente ou amadoramente. Tá? O Sidão, nitidamente, o Sidão, ele não tem problemas técnicos. Você vê que ele erra em lances que depois ele acerta. O problema do Sidão é que ele é um goleiro que já está marcado e que se abala psicologicamente muito rápido. E que me leva ao primeiro ponto desse vídeo. Como jogadores de futebol são mal assessorados, jogadores profissionais. Na minha opinião, o Sidão é mal assessorado. Desculpa se alguém provar o contrário. Vamos lembrar, lá no começo do ano, quando o Sidão saiu do São Paulo, ele foi pro Goiás. Ele chegou no Goiás e jogou como titular. E o Goiás estava vindo muito bem no campeonato regional, invicto. O Sidão estava bem, a torcida estava todo mundo legal. Até que ele deu uma fatídica entrevista onde ele disse, com outras palavras, que o Goiás não era um time grande. Né? O que você acha que vai acontecer? Cara, o mundo vai cair na sua cabeça, você vai ser triplamente cobrado. E foi o que aconteceu. Nesse meio tempo onde ele deu essa entrevista, o Goiás foi eliminado da Copa do Brasil, onde houve um gol que ele deu rebote. Então, assim, se ele não tivesse dado a entrevista, a cobrança em cima desse rebote dele e tal seria outra. A torcida ficou pé da vida. Que, pra quem não sabe, as torcidas de Goiás, principalmente a torcida do Goiás, os caras têm muito bode da galera do eixo, que o São Paulo. Porque em Goiás tem muita gente que torce para outros times, não torce pro time do estado. No Serra Dourada os caras ficam muito. Agora não, mas já teve muito caso de torcida saindo quebrar o pau lá, porque tinha torcedor de Goiás, pessoa que mora em Goiás, torcendo pro time grande. E eles falam que não, o pessoal tem que torcer lá, os caras têm um bode muito grande. E aí ele me solta de que, pô, ele deu um passo atrás em sair de São Paulo e vir pro Goiás, vestindo a camisa do Goiás, sabe? Então, assim, mostra um total despreparo dele, mas de quem o assessora. Fala assim, velho, não dá entrevista. Mete o fonezinho, a gente critica muito os jogadores que estão tudo num formato enlatado e tudo mais. Mas vamos lembrar, jogador de futebol, via de regra, não é um cara que teve muito preparo educacional, estudantil, porque desde cedo você tem que abandonar os estudos para ficar no futebol. E quando você é profissional, acontece isso. E depois de adulto, você tem que ter alguém que chega do seu lado e fala assim, cara, não dá entrevista. Foi pro Goiás, não vamos ficar quietinho aqui no canto, não dá entrevista, não aparece muito, passa desapercebido. Na minha opinião, o Sidão não teve esse apoio
essa orientação de quem cuida da carreira dele. Porque senão ele estaria no Goiás, fazendo a carreirinha dele, levando a carreira dele, de boa, tranquilo. Tanto é que foi no final do Paulista, aí quando o Goiás perdeu a invencibilidade para o seu maior rival, um dos seus rivais, que é o Atlético Goianiense, perdeu o campeonato, cai o treinador, que era o treinador do Flamengo, era que foi o treinador do Flamengo lá, que me fugiu o nome dele agora, me desculpa. E o Sidão foi escanteado e vieram aqui no futebol paulista contratar o Tadeu, que era goleiro da Ferroviária. Assim, então, passa muito por isso. O cara tá numa má fase e as pessoas têm que puxar ele para alguém tem que puxar o cara para a realidade. Olha, você está numa má fase. Então, cara, não dá entrevista, foca no treino e tal. Não, hoje em dia a galera blinda muito quando a pessoa tá quando alguém tá numa má fase, quando alguém tá passando uma situação ruim, tem gente que blinda e fala: "Não, você é o melhor do mundo". Não, cara, às vezes a gente tem que ter um choquezinho de realidade pra gente ter tomadas de decisões e escolhas certas. O Sidão, para quem não sabe, por que eu digo isso? Porque o Sidão, além de tudo, ele é uma pessoa que ontem era Dia das Mães. Para quem não sabe, o Sidão, ele era da base de São Paulo e com 18 anos ele perdeu a mãe. Então ele quase abandonou a carreira, porque ele teve que abandonar o futebol para começar a trabalhar e pagar as contas com 18 anos de idade. Eu, graças a Deus, eu tenho minha mãe até hoje. Eu não sei se muitos aqui têm ou não têm a sua mãe. Quem infelizmente já perdeu a sua mãe, fica aqui minha solidariedade. Mas é uma situação, muito difícil. E ontem o cara tava no Dia das Mães. Levava o nome da mãe dele na camisa, que foi um marketing do Vasco, que o Vasco fez, de colocar o nome da mãe dos jogadores na camisa, sabe? E aí o que acontece? O psicológico do cara estava abalado. E aí acontece tudo aquilo. Então, a primeira questão é que, assim, o coitado do Sidão, cara, ele ficou completamente vendido. Acho que ele foi até muito... ele teve uma situação de equilíbrio muito grande em parar para dar entrevista. Recebeu o prêmio. Eu, por exemplo, muitos jogadores não teriam passado direto, não parava, sabe? E não, ele parou e assim, foi uma situação constrangedora. Você vê que você vê a repórter estava constrangida de fazer aquilo. Coitada, e ela recebe só ordens, ela não tem autonomia de falar assim, não vou entregar o prêmio, né? O que me chega ao segundo ponto, que hoje em dia a gente vê o despreparo da imprensa, do pessoal de jornal. Não só em questões assim como futebol, mas questões mais graves, como cobertura de atentados, como cobertura de tragédias, né? Você vê uma total falta de empatia com gente que acabou de perder, teve uma tragédia, um acidente, a pessoa perdeu o familiar, o repórter lá com o microfone na boca do cara, pegando entrevista, a pessoa chorando, desequilibrada mentalmente. Então você vê que tem um despreparo. E, cara, a Rede Globo é a maior emissora do país. É a maior emissora do país. Tem que ter um plano B, sempre. Quando você vai fazer, ainda mais quando você mexe com uma empresa que mexe com valores tão altos que qualquer erro vai te tirar uma coisa negativa no seu nome, tem que ter um plano B. Não é de hoje que a Globo toma invertidas e fica mal em relação ao futebol com decisões erradas. Vamos lembrar lá atrás que tinha aquela camisa do Inacreditável Futebol Clube, que os caras inventaram de entregar para jogador que perdia gol em cima da linha, perdia gol incrível, os caras iam entregar, né? Uma situação, negócio de pedir música no Fantástico e tudo mais. Então, não é de hoje que a Globo toma invertida, né? Então, assim, faltou alguém do comando, não era nem o narrador, não era nem a repórter, nem os comentaristas. É alguém do comando que tá lá no Rio de Janeiro, ou tá no Rio de Janeiro, que é a central da Globo, que tá cuidando, tá vendo aquilo ali, e pegar e entrar em contato com o celular de alguém e falar assim, não entrega o prêmio. Vai dar ruim, vai ser ruim. Finge que nada aconteceu e passa, sabe? Por mais que você fique assim, a Globo manipula o resultado. Não, dá lá o resultado, mas não coloca o repórter ao vivo entregando o prêmio pro Sidão. Foi uma situação extremamente constrangedora, né? Porque vamos lembrar que esse prêmio é de hoje.
Com um amistoso da seleção já teve a trollagem do Kudela, já entregaram o prêmio pro Marcelo Araújo, a torcida do Flamengo trollou o Rodinei, acho que no Campeonato Carioca, se eu não me engano. Então assim, mostra que a galera não tá muito preparada. É um sinônimo da gente que a galera não se prepara para as coisas, né? Ainda mais numa emissora grande, uma empresa grande. Você tem que ter um plano B, você tem que ter isso. E você está desvalorizando o seu produto. O Sidão, como goleiro do Vasco, jogador da Série A do Campeonato Brasileiro, que é um produto da Globo, ele é um produto. O nome já diz tudo. Os atletas são produtos são produtos seu, porque você transmite isso. Se você desvaloriza, se você faz chacota com o jogador de futebol, você está desvalorizando o teu produto, porque ele faz parte do teu produto. Então um pouco de falta de inteligência em relação a isso. Por exemplo, viu o Léo Ramalho, ele fez uma postagem, vários goleiros, várias páginas de goleiro no Instagram fizeram postagens dando força pro Sidão, óbvio. A gente tem que dar força pro cara. O cara tá mal, tá numa fase ruim. Todo mundo tem que dar apoio. Né? Mas assim, o Léo veio falar. O Léo deu uma entrevista, deu um story do Instagram que teve gente que ainda veio tentar contra-argumentar. Falando, cara, assim, eu já xinguei muito o Sidão porque eu sou torcedor de São Paulo, tá? E assim, a gente precisa fazer a zoeira? Precisa fazer a zoeira. Zoar, dar risada, fazer piada, ok, é normal. Só que se você vê que deu merda, puta, dá um passo atrás. Não é feio pedir desculpas. É até salutar para você mesmo pedir desculpas, ou então dar um passo atrás. Eu mesmo já xinguei o Sidão pra caramba, mas hoje, vou dar um exemplo aqui. A página São Paulo Mil Grau fazia piada direto com o Sidão, né? E depois do que aconteceu, os caras postaram na página dele, olha, a partir de hoje a gente não faz mais piada, porque, cara, extrapolou. Você vê que extrapolou a situação. A situação do Sidão humanizou muito a questão do jogador de futebol. O jogador de futebol é humano. A gente xinga, eu como torcedor a gente xinga, todo mundo aqui é torcedor de time xinga os caras, mas todo mundo tá no dia ruim. A gente mesmo, quando a gente tá com um problema que a gente brigou com a mulher, brigou com a namorada, brigou com a esposa, conta atrasada, você tá desempregado. Cara, tem uma hora que isso te abate, você perde o seu foco, perde a sua concentração. Imagina um jogador profissional, que é cobrado para isso, que treina tudo. E eu acho mesmo que o problema do Sidão não é técnico. Eu já vi partidas muito boas do Sidão pelo Botafogo, pelo Audax. Né? O problema do Sidão é uma questão que tem que ser trabalhada mentalmente, foco. Eu acho que agora com o Luxemburgo sempre deu uma atenção para psicólogo, essas coisas. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Se o Luxemburgo voltar com foco, né, o professor voltar com foco lá, acho que é uma boa coisa ele tentar resgatar o Sidão. Acho que ele tem essa visão de tentar resgatar o jogador, resgatar a pessoa que está numa fase ruim mental, né? E assim, é complicado. Ficou a gafe maior para a Globo. Você não tem a dúvida. É uma empresa grande. Precisa ter gente que faça vários. Eu mesmo, eu faço vídeo pro YouTube, eu tenho 3 mil inscritos no canal. Às vezes eu faço cabeças, falo coisas nos meus vídeos, que depois na hora da edição eu faço assim, puta, cara, não vai pegar bem. E eu não coloco no ar. Aquelas resenhas antes e depois do jogo, por exemplo. Tem resenhas durante o jogo, que o time tá no goleiro de aluguel, o time tá atacando, eu falo alguma coisa lá, desabafo alguma coisa, depois eu falo assim, não, cara, não é legal isso, eu tiro, sabe? Então assim, a zoeira legal é legal, mas se você vê que a zoeira é legal, puta, pede desculpa, só isso, acho que só isso. Pega bem você pedir desculpa, pega bem você, mostra que você tem autocrítica. Óbvio, a Globo pediu desculpas agora, né, soltou uma nota aí falando que vai mudar a forma, tal. Eu acho que já deveria, eu acho que como laboratório nos estaduais e amistosos da Copa, já devia se ter mudado a fórmula. Porque já estava anunciado que ia dar uma merdinha um pouco maior, com o caso, por exemplo, do Kudela, por exemplo. Vou dar um exemplo de zoeira que tem aqui em São Paulo, não sei se no Brasil inteiro, as pessoas acompanham no Brasil inteiro, tem uma rádio Transamérica que os caras fazem uma transmissãozinha ali irreverente, e eles elegem o Bam Bam Bam, o melhor em campo, e elegem um
bundão, que foi o pior em campo. Mas eles elegem entre eles, né, entre os comentaristas, tem o humorista lá que elege o bundão e tal, mas eles não entregam prêmio pra ninguém. Tipo, fica a votação lá, e acabou. Né? Não há o constrangimento de entregar o prêmio. Eu acho que deveria sim, faltou um pouco de senso, faltou um pouco de preparo, ainda mais da emissora mais estruturada do país, de alguém pegar e falar assim, ó, não faz, cara, sabe? Não entrega, porque é complicado. E também mostra, o caso do Sidão, mostra que a gente precisa olhar com um pouco mais carinho para o preparo, para a assessoria de jogador de futebol. De você a gente preparar melhor do atleta, as pessoas que estão em torno dos atletas de futebol, preparar um pouco melhor o atleta, assessorar melhor o atleta. Porque a assessoria não é só você vender, não é só na boa para você vender um marketing. Porque se é assessor do Neymar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Neymar, que deu um soco no cara. Né? É um outro desequilíbrio psicológico mental que mostra que o foco pode atrapalhar. Então, não é só você pegar e fechar contrato de patrocínio, gerenciar a mídia social do cara. Não. É trabalhar o psicológico, é trabalhar o físico, trabalhar o psicológico, que muitas vezes as pessoas não dão valor. Não valor só para a parte física, mas o psicológico também influi bastante. Então, se você vê que uma pessoa não está bem psicologicamente, cara, senta aqui, ó, não dá entrevista, ó, não faz tal coisa, porque você percebe que você pode acabar chegando em situações. A situação do Sidão, a situação do Sidão é um extremo, chegou a um extremo. Para mim mostra um extremo muito grande do relaxo que tiveram com a preparação mental do atleta. Assessoria, porque quando você tem um problema desse, o atleta a pessoa não consegue sair sozinha, precisa de alguém de fora. Então, eu acho que hoje em dia o futebol está se movimentando muito dinheiro, tanto para atletas, como para patrocínios, como para mídias sociais. Muitas pessoas que não conseguem ser jogadores profissionais caem para o YouTube, por exemplo, e você precisa ter o preparo psicológico, mental, tão afiado quanto a parte física, por exemplo, para você desempenhar bem. E muitas vezes as pessoas deixam essa questão de lado. E mostra também que a gente precisa de meios de. A galera do jornalismo precisa precisa se preparar um pouco melhor também. Porque foi uma situação chata para todo mundo e escancarou um extremo de um atleta que está passando por uma situação difícil há muito tempo. E eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso, sobre o Sidão, sobre o Muralha, sobre o Denis, que assim, os caras, é falta de foco. Goleiros geralmente, por exemplo, o Karius. Então assim, o cara não consegue voltar a jogar em grande nível, no melhor do seu nível, porque ele está com o psicológico abalado, está com o mental abalado, falta de foco. E aí, quem tem que fazer, quem tem que olhar isso por aí? É o clube, sim, também, mas principalmente o pessoal do staff, as pessoas que seguem, que cuidam da carreira pessoal do jogador. Então, cara, não tem que contratar só preparador físico, agora você tem que fazer uma parte mental, motivacional, o psicólogo, para você voltar a ter foco no seu treinamento, você ter foco no seu trabalho no dia a dia, para você voltar a desempenhar a tua profissão de uma maneira muito melhor. E eu acho que ninguém tá falando nisso. Tá? A zoeira faz parte? Faz parte. Mas a partir do momento que você vê que a zoeira passou do limite, você tem que pedir desculpa. Falar, pede desculpa, exageramos, erramos e pedimos desculpa. E eu duvido que muita gente vai fazer isso. Eu compartilhei na zoeira e eu me senti mal depois e também e resolvi externar isso no vídeo também. Mas outras coisas também, outros pontos além do que deve ser falado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre penso em fazer mais vídeos de resenhas como esse, comentando sobre rodada e tudo mais. Se você gostou, se você tem uma opinião diferente, curta, compartilhe, coloque esse vídeo em alta, né, pra ter mais alcance. Beleza, galera? Eu vou tentar editar o vídeo de domingo, porque eu tive uma lesão, joguei só um tempo. Hoje já tá bem melhor, eu saí do jogo porque eu não queria forçar, tinha goleiro reserva e tudo mais. Mas eu vou editar o vídeo e eu tô sentindo que eu acho que foi só um susto e durante a semana eu vou me sentir melhor. Beleza?
tá batendo 20 minutos esse vídeo, vamos encerrar por aqui. Tamo junto, goleiros, e até a próxima. Até mais.